Cara, o Roberto Carlos foi um dos melhores laterais esquerdo da história do futebol. E hoje nós vamos conhecer a trajetória dele, como ele virou jogador, a história do Roberto Carlos. Vídeo do canal FutDocs. Como um cachaceiro virou o melhor lateral da história do futebol. 3 de junho de 97. Estádio Gerland, em Lyon, França. Torneio amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 98. Brasil empatado em 0-0 com a França. Aos 21 minutos do primeiro tempo, falta para o Brasil. A 35 metros do gol. A bola tá com Roberto Carlos. A bola passa 1 metro fora da barreira. Sai do enquadramento da câmera de televisão. O goleiro francês Fabien Barthez nem se mexeu. Nas palavras dos próprios cientistas, ele não acreditou no que via. E aí a bola fez o impossível. Voltou, curvou de volta, entrou no canto direito do gol em uma trajetória que físicos do mundo inteiro passariam os 13 anos seguintes tentando explicar. Em 2010, o John... Pô, o negócio é bizarro. Imagina só, você tá num jogo de futebol, aí você mete um golaço. Só que o negócio foi tão sinistro que físico tentou estudar o que você fez, porque eles não conseguiram compreender como que a bola fez tanta curva. Pô, esse chute do Roberto Carlos aí era sinistro, moleque. Olha a bomba que ele deu de muito longe. E sem contar que a primeira impressão é que a bola ia pra fora, né? A barreira olhando ali viu que passou longe, só que ela faz uma curva que é surreal. Esse gol aí ficou marcado na história. Do Roberto Carlos é o gol mais bonito da carreira dele. Journal of Physics, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, publicou um estudo de 4 físicos da Escola Politécnica de Paris, detalhando matematicamente como aquele chute foi possível. Esse era um lateral esquerdo, não um meia clássico, não um especialista em bola parada, um lateral de 1,68 m de altura, que cresceu numa fazenda. E um negócio que é mais surreal ainda é que ele deu esse chute aí e fez esse golaço contra a França. Depois vocês pesquisam aí. O chute que ele deu, acho que foi contra a Juventus. Cara, o Buffon ia tomar um gol igual a esse. Faltou isso daqui, ó, pra bola não entrar, tá? Ia ser o gol idêntico a esse daí. De café no interior de São Paulo, que aos 8 anos de idade trabalhava numa tecelagem, que aos 11 anos jogava futebol em time de fábrica de cachaça com adultos para escapar das pancadas dos garotos da idade dele. Esse cara virou o melhor lateral esquerdo da história do futebol. E para entender como um filho de lavrador do interior de São Paulo conseguiu chutar uma bola de um jeito que vira matéria-prima para estudo científico na França, a gente precisa voltar ao começo. Antes do Real Madrid, antes da Inter de Milão, antes do Palmeiras, antes do União São João de Araras e antes do gol contra a França. Tinha um menino baixinho, troncudo, descalço, correndo atrás de uma bola de meia num campo de terra cercado por pés de café. E o que ele aprendeu naquele campo foi exatamente o que o futebol brasileiro tá perdendo hoje em dia. E esse negócio de você jogar no campinho da sua terra, de você jogar na rua, pô, isso daí é maneiro, né? Ali o jogador adquire a malandragem das ruas, entendeu? Ele aprende muita coisa nesse pouco espaço, jogando com um jogador mais velho. É bom pra caramba, tá isso daí. Você tá tendo um treino a mais. Garça, interior de São Paulo. Cidade de um pouco mais de 40 mil habitantes na época, conhecida pela produção de café. 10 de abril de 73. Numa fazenda chamada São José dos Bonini, nasceu Roberto Carlos da Silva Rocha. Pais lavradores, Oscar e Vera. 3 irmãs, Silva, Cristiane e Gisele. O nome dele não foi escolhido por acaso. O pai era fã do cantor Roberto Carlos, o rei. Tinha o nome da maior estrela da música brasileira. Pô, pior que eu já cheguei a pensar nisso e eu não sabia, cara, que o nome do Roberto Carlos foi inspirado no Roberto Carlos. Ele não tinha nada Achava do que que a era vida da maior coincidência, pô. estrela da música brasileira oferecia. A foto que ainda existe nos arquivos da cidade de Garça mostra um menininho de 4, 5 anos, cabelo cortado curto, vestido com a camisa do Santos, antes de um jogo do campeonato amador da cidade. Atrás dele, o pai. Oscar jogava no time da fazenda. Quando não estava jogando, defendia equipes de várzea garcense. E o Roberto cresceu ali, no mato atrás da bola. Mas o que ninguém imaginava é que essa rotina simples, fazenda, campo de terra, pai amador, time de várzea, era exatamente a fórmula que o Brasil usou para produzir os maiores craques da história e que a gente parou de usar há mais ou menos 20 anos. Para entender o que isso significa, Roberto Carlos não cresceu num clube. Não cresceu numa escolinha, não tinha categoria de base, não tinha treinador profissional, não tinha estrutura.
Pô, o talento aflorece pra caramba, hein? Você nesses espacinho curto, cercado à rua. Cara, a rua ali você não tem espaço pra nada. E geralmente é um 2 contra 2, 3 contra 3. Então você tem que se virar aqui, você tem que usar a sua mente, entendeu? Toda a sua habilidade. Então a rua faz você desenvolver habilidade que às vezes você não desenvolve num campo que tem bem mais espaço. Você cata um moleque aí que joga futebol de salão, futebol de rua faz tempo, pode ter certeza que ele vai ser muito habilidoso e vai conseguir desenrolar no pouco espaço. Tinha um campo de terra, um pai amador e um time de fazenda. E é exatamente esse o ambiente que produziu Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho. Todos esses caras começaram em campos parecidos. Todos aprenderam o jogo no improviso, na falta de regra, no espaço aberto onde o talento decide. Hoje o menino com talento parecido seria identificado pelos olheiros aos 9, 10 anos. Seria levado para a base de algum clube grande, aos 16 estaria sendo negociado com a Europa, aos 18 jogando na Premier League ou na La Liga. Roberto Carlos só foi sair E uma coisa que acontece, eles descobrindo o talento do menino já cedo, leva você para um clube e ali você já começa a seguir regra tática, que o futebol hoje em dia mudou bastante. Às vezes até esse negócio do improviso, do jogador desenrolar uma jogada no talento, os caras não querem isso, quer que você segue um padrão de marcação e de tática. Isso daí também vai matando o futebol arte, hein? de Garça com 8 anos, e não foi para um centro de treinamento, foi para outra coisa que mudou tudo. Em 81, a família Silva Rocha não tinha mais como continuar em Garça. Mudaram para outra cidade do interior, Cordeirópolis. E o que aconteceu com Roberto Carlos lá, nos próximos 3 anos, é o tipo de história que não combina com o currículo de um futuro pentacampeão mundial, mas é exatamente o que formou ele. Cordeirópolis fica no centro do estado de São Paulo, perto de Limeira, cidade de um pouco mais de 15 mil habitantes na época, conhecida por uma coisa: cerâmica e produção de cachaça. A família Silva Rocha foi morar com os avós. Roberto Carlos tinha 8 anos e começou a trabalhar numa tecelagem, aos 8 anos. Para ficar claro, não estamos falando de ajudar no serviço de casa. Estamos falando de trabalho infantil real, em fábrica, numa cidade brasileira de 81, onde isso era comum. Mas hoje em dia, lógico que seria crime. O futuro Ainda mais nesse tempo, pô, todo mundo era raiz, já colocava as criançadas pra trabalhar. maior lateral esquerdo da história do futebol passava o dia numa máquina de tecer aos 8 anos de idade. E tinha o futebol, à noite, nos fins de semana, no tempo que sobrava. Aos 11 anos, o Roberto passou a jogar futebol pelo time de uma fábrica de cachaça da cidade. Pera, escuta de novo. Aos 11 anos, time de adultos, fábrica de cachaça. Mas por que ele jogava com adultos e não com garotos da idade dele? Os relatos de quem conhecia a família contam que o pai dele jogava no mesmo time. E o Roberto preferia jogar com adultos porque, jogando do lado do pai dele, ele escapava da maldade dos outros. Os meninos da idade dele batiam, faziam violência, era marra de criança. Os adultos respeitavam. E às vezes isso daí acontecia com o Roberto Carlos por causa da estatura dele, né? Ele já era um moleque pequeno. Aí imagina só, se ele é pequeno e ainda joga muita bola, os meninos maiores começam a perder a linha, pô. Fica bravo com ele e sentava o rei, dava no meio. Mas aí é loucura, hein? Imagina só, você com 11 anos de idade jogando com um cara de 30. Sempre tem um maluco, tá? Não machucava um filho do companheiro de time. E o garoto podia jogar de... Aos 11 anos ele estava jogando contra adultos, com força física de adulto. E ele era baixinho, troncudo, com 1,55 de altura, tinha que se virar, tinha que driblar, tinha que correr mais, tinha que pensar mais rápido. E foi nesse ambiente. Mas tinha um detalhe que ninguém imaginava ainda. Roberto Carlos não era lateral, ele era atacante. Naquela época, Pô, é bizarro. Eu jogava bola, né? Eu também era atacante. Você vai nas peneiras, o negócio é coisa de maluco. Ninguém quer ser zagueiro, ninguém quer ser lateral. Volante agora começou a ter bastante. Acho que por causa da alta aí do Toni Kroos, Bellingham, um monte de volante bom, pessoal. Então começa a se inspirar. Mas todo mundo só quer jogar do meio pra frente. Os caras mandam você levantar a mão aí. Quem é meio campo? Pô, já era, ali já levantou metade dos moleques da peneira. Levanta que é atacante, aí que é loucura mesmo. Os caras geralmente na peneira tem que ficar pondo atacante para jogar de outra posição, senão não dá. Todo mundo quer ser atacante. Roberto Carlos jogava no meio de campo e no ataque. Nem pensava em ser lateral. Ele era atacante. Para ele, atacar não era uma opção tática, era o jogo que ele aprendeu a jogar há muito tempo. Não tinha treinador dizendo fica na sua posição, não tinha esquema 4-4-2 com marcação por zona, tinha bola e gol, espaço aberto.
Quem corria mais, atacava. Quem chutava mais forte, fazia gol. A primeira convocação importante veio nos Jogos Abertos do Interior, jogando pela cidade de Cordeirópolis. Roberto era estrela do time amador da cidade. Os olheiros começaram a aparecer. Em 98, com 15 anos, Roberto foi para a base do União São João Esporte Clube de Araras. Pô, negócio importante. 15 anos, hoje em dia, fica difícil pra caramba pro menino se tornar jogador de futebol, porque cada vez mais, o que que tá acontecendo? Os olheiros tá pegando criança com 8, 9 anos de idade, e aí ele já vai pro clube e fica 10 anos treinando em Corinthians, Santos, São Paulo, nos clubes grandes aí, ou até clube que não é tão grande. E com 15 anos, pô, é difícil pra caramba, tá? Você conseguir achar um clube ali se você ainda não teve base. Esse clube tinha algo raro para a época. Era um dos primeiros clubes e empresas do Brasil. Tinha investimento privado, base estruturada, planejamento profissional. Não era clube de massa, mas era organizado. Em 90, com 16 anos de idade, foi promovido. Caraca, essa foto aqui ele não tá com 16 anos de idade não, né? Não é possível, é o tamanho da coxa do Roberto Carlos, pô. Parece que ele fazia leg press, agachamento todo dia lá na roça. Ao profissional. E aqui aconteceu o detalhe que muda tudo. O Roberto Carlos chegou no União São João como atacante. Era o que ele jogava em Cordeirópolis. Era o que ele queria ser. Era o que ele sabia fazer. Mas no time profissional, faltou um lateral esquerdo. E o que aconteceu nessa única conversa entre ele e o técnico mudou para sempre o futebol mundial. No time profissional, faltava um lateral esquerdo. O técnico olhou pro elenco e viu um garoto de 16 anos, baixinho, troncudo, canhoto, com um chute muito forte. E perguntou: "Você se importaria de jogar de lateral?" Ele aceitou. Não tinha noção do que essa pergunta ia fazer com a vida dele. Em 2 temporadas... Pô, ele só aceitou porque era pra jogar pelo time principal, hein? Se fosse pra jogar com a idade dele, pode ter certeza que ele ia falar: não, não faça lateral não. Virou titular absoluto. Os olheiros começaram a aparecer. A combinação era inédita. A velocidade, a finalização de atacante com a posição de lateral. Subia, atacava, chutava. O futebol brasileiro nunca tinha visto isso. Em 91, com 18 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. O time chegou à final da Copa do Mundo Sub-20 daquele ano e perdeu para Portugal. Mas o Roberto Carlos virou um nome conhecido. Em 92, com 19, foi para o Atlético Mineiro para fazer uma excursão na Europa. Ainda não era titular, mas estava se preparando para entrar em um clube grande. O clube que pegou o Roberto Carlos em 93 não foi o São Paulo, que era o time da moda no Brasil naquela época, campeão mundial em 92 e 93. Não foi o Corinthians, não foi o Flamengo. Foi um clube em transformação, com um patrocinador internacional que tinha acabado de comprar o clube na prática. E o que aconteceu nas 2 temporadas seguintes consagrou o Roberto Carlos como o melhor lateral do Brasil. Palmeiras 93. O clube tinha acabado de fechar uma parceria com a Parmalat, empresa italiana de laticínios. E aqui também já é um desafio grande pro Roberto Carlos, né? Porque quando ele começou, ele tava jogando em time pequeno da cidade, depois foi pro clube empresa, aí teve o estágio dele no Atlético Mineiro, só que aqui era teste de fogo de verdade, pô, ia jogar pelo profissional do Palmeiras, ia ter clássico, vai, o São Paulo era o melhor time da época, ia jogar Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, ia ter um monte de jogo bom e teste de fogo, só que também o menino nessa altura já tava preparado, né? Seleção sub-20, já tava vindo com um currículo bom, e olha o salto dele como que foi gigantesco, porque com 15 anos ele arrumou seu primeiro clube e com 18 ali ele já estava na seleção sub-20. Injetou dinheiro como nunca antes na história do futebol brasileiro. O time foi montado para ganhar tudo e ganhou. A Parmalat trouxe Roberto Carlos do União São João. Aos 19 anos, ele entrou no elenco que tinha Edmundo, César Sampaio, Mazinho, Zinho e Evair. Era o time mais forte do Brasil. E o Roberto Carlos explodiu. Nossa, também colocaram ele pra jogar só com o jogador fera, hein? Em 93, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo e o Campeonato Brasileiro. Tríplice coroa. Em 94, repetiu. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Bicampeão brasileiro consecutivo. Em 185 jogos pelo Palmeiras, Roberto consolidou o estilo que viraria sua marca. Subia ao ataque com a velocidade de ponta, finalizava fora da área com a perna esquerda absurda e mesmo assim conseguia voltar para defender. O treinador Vanderlei Luxemburgo deu liberdade.
O fogo é que o grande desafio do Roberto Carlos ia ser a marcação, né? Porque o cara era atacante. Então imagina só, ele com fôlego, com toda essa apetite aí, querendo mostrar, pô, ele atacando ali como lateral era bizarro. Ele passava ali dos caras fácil, porque a habilidade ele já tinha, né? Ele era atacante, sabia jogar ali naquela posição, sabia jogar na ponta. Total. E descobriu que tinha um lateral que mudava jogos. Em 95, Roberto saiu do Brasil, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, convocado regular da seleção. Tinha 22 anos. E o detalhe importante que vai virar a chave dessa história inteira é que ele saiu com a identidade brasileira completamente formada. Diferente do que aconteceria com os garotos de hoje em dia. E a primeira parada na Europa quase acabou com a carreira dele antes de começar. E um diferencial, né, que o jogador ele era meio que já identificado com o povo brasileiro, pô. Roberto Carlos saiu daqui com 22 anos. Hoje em dia o jogador fez 18, já era. Os times da Europa tá pegando. Então, às vezes, o povo nem conhece meio que o jogador direito, não viu ele jogando, não viu ele fazendo tantas coisas aqui no futebol brasileiro, entende? A Inter de Milão venceu a corrida pela contratação. Pagou o equivalente a 7 milhões de dólares, uma fortuna na época. E o Roberto Carlos foi a segunda contratação mais cara da Inter naquela janela, ficando atrás só do inglês Paul Hines. Aos 22 anos, com a malandragem da fábrica de cachaça, 2 títulos brasileiros e uma identidade definida, Roberto Carlos partiu para a Europa. E aí veio uma decisão que quase acabou com a carreira dele antes mesmo de começar. O técnico que pegou o Roberto na Inter teve uma ideia que entrou para a história como uma das piores leituras táticas do futebol moderno, mas que, ironicamente, fez do Roberto Carlos o jogador que ele veio a ser. Temporada de 95-96. Roberto Carlos chegou na Inter de Milão com a expectativa de virar o lateral titular da Inter. O clube tinha acabado de ser comprado por Massimo Moratti, que prometia investimento pesado para reerguer a equipe. O técnico era Roy Hodgson, inglês, conhecido pela disciplina tática. E o Hodgson olhou para Roberto Carlos e tomou uma decisão que entraria para a história. Escalou ele como ponta esquerda. Ponta esquerda, Roberto Carlos. Pô, e nessa daí o Roberto Carlos deve ter gostado, porque já era a posição dele de antigamente, só que o cara foi contratado para ser lateral. E outra, eu tava pensando aqui, eu achei que ele ia ter dificuldade quando chegou no futebol italiano. Porque lá na Itália eles sempre foram referência de marcação, né? E todo mundo sabe, vai, o ponto do Roberto Carlos era atacar a profundidade, levar a bola para linha de fundo, até 1 contra 1, 2 contra 2 ele tinha, porque nós já sabe que o cara era atacante. Então você chega num futebol italiano de marcação forte, eu achei que isso daí ia ser um problema para ele. O cara que tinha acabado de ser bicampeão brasileiro com o lateral esquerdo. O cara que combinava ataque com defesa como ninguém na história. Hodgson resolveu que ele não sabia defender e jogou ele pra frente. Tá vendo? Foi o que nós acabou de falar. Então ele chegou tendo dificuldade de marcação, pô. Resultado: 34 jogos, 7 gols. Números bons pra um ponta, de fato, péssimos pra um lateral. E principalmente longe da posição em que ele era genial. A relação com Hodgson azedou. E o que o Roberto Carlos disse sobre essa passagem, anos depois, em entrevistas, é tão duro que parece desabafo. As frases ficaram registradas na imprensa internacional. E elas mostram que o que aconteceu na Inter não foi azar, foi sabotagem. Em entrevistas posteriores, Roberto Carlos foi enfático. Para Sky Sport ele disse: "Quando estive na Inter, fui sequestrado por Hodgson. Ele tirou tudo de mim. Não sabia de futebol." Em outra entrevista para a revista 442, Caramba, que loucura, hein? E o fogo é que você tem que ouvir seu treinador, né? Senão os caras começam a falar um monte, fala que você é um mau profissional, então o treinador te pede, joga de ponta. Você vai falar o quê? Não, eu não quero jogar de ponta, para depois ele vir a público e dar uma versão totalmente diferente. Geralmente o pessoal vai estar do lado ali do treinador, né? Vai ouvir mais a versão dele do que a do jogador, cara. E se ele quiser acabar com você, o treinador acaba, tá? Nós tá vendo isso daí recentemente no futebol. Xabi Alonso com o Endrick não jogava nem bola. ele ainda foi mais direto. O Hodgson me destruiu. Quando aceitei a proposta da Inter, pensei, vou jogar com Beckham na frente e vou ter excelente protagonismo. Em 2 ou 3 temporadas, vou ser o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas Roy Hodgson me destruiu. A história poderia ter terminado ali. Roberto Carlos virando mais um brasileiro que não deu certo na Itália, voltando pro Brasil, sumindo do mapa do futebol mundial. Mas tinha um cara assistindo de longe que enxergou o que Hodgson não enxergou.
Esse cara era o treinador do maior rival da Inter no campeonato italiano daquela época. Tinha acabado de ganhar o Scudetto. E quando ele descobriu que a Inter estava considerando vender o Roberto, ele fez uma coisa que parece exagero, mas que a história provou ser uma das decisões mais inteligentes da história das transferências de futebol. O cara era Fábio Capello. Tinha acabado de vencer a Série A italiana com o Milan. É que vocês viram ali o Ancelotti? Pô, engraçado, mano. Parece que o Ancelotti já sempre foi mais velho. O cara já nasceu com 30 e Da poucos Série A anos. italiana com o Milan, ganhando o título italiano por 5 vezes em um período de 6 anos, e tinha sido contratado pelo Real Madrid para a temporada de 96-97. E a história de como Capello tirou Roberto da Inter pro Real Madrid em menos de 24 horas é a história de um dos golpes mais rápidos do futebol europeu. Capello contou para Sky Sports anos depois: "Não acreditei. Quando Giovanni Brantini chegou e me disse que ia vender o Roberto Carlos, eu me perguntei, como que a Inter vai vender o Roberto Carlos? Como não acreditei, me mandaram um fax com preço já definido. E não era uma quantia inquestionável. Por isso, liguei para o presidente do Real Madrid, Lorenzo Sanz, na época, e falei para ele ir imediatamente para Milão." Capello completou em outra entrevista: "Só o Inter não percebeu o jogador que o Roberto Carlos era. Disseram que não sabia defender e deixaram-no sair. Não queria acreditar." E foi Cara, nessa daqui a Inter de Milão mandou mal demais. É porque eles sempre foram referência de zaga boa, né? Não gostaram ali do estilo do Roberto Carlos. Só que aí teve um treinador que foi visionário. Pô, sempre tem alguém vendo, né? E se pra Inter de Milão ele não servia, já tinha treinador com um plano pro Roberto Carlos, cara. E aí eu falo de novo, um treinador, ele pode acabar com o jogador de futebol, como ele pode fazer o jogador evoluir muito. Tipo um treinador hoje em dia que faz o jogador sempre evoluir, é o Guardiola. Cara, o Guardiola fez o Kimmich se tornar um monstro e é vários outros jogadores que ele melhora ao longo ali dos clubes que ele vai passando. exatamente o que aconteceu. O presidente do Real Madrid pegou um avião para Milão, fechou o negócio para ter um Beckham. Raul, em 2002 e 2003, foi votado pela UEFA como o melhor lateral esquerdo da Europa. E pela seleção brasileira, 125 jogos, 11 gols. Pentacampeão mundial. A Copa que ele ganhou foi a última que o Brasil ganhou, 24 anos atrás. Em todos esses 11 anos no Real E nessa época aqui foi a época que nós tinha lateral de verdade, né? Na direita tinha o Cafu e na esquerda tinha o Roberto Carlos, que é um monstro, pô. Hoje em dia, olha como que tá a guerra pra ter lateral na seleção. Muito por causa disso daí, pô. Todo mundo quer ser atacante, quer ser meio campo, ninguém mais quer ser lateral e não tá tendo mais lateral de qualidade. Madrid, em todos os 125 jogos pela seleção, em todos os títulos, em todos os recordes. Tinha um lance que se tornaria a marca registrada do Roberto Carlos. Não era assistência, não era cruzamento, era a coisa que ele aprendeu a fazer naquela fábrica de cachaça em Cordeirópolis: chutar a bola com a força que ninguém entendia. E o gol que virou estudo de física é só uma das 38 vezes que ele fez o impossível em campo. Volta pro gol contra a França, 3 de junho de 97. A bola posicionada a 35 metros do gol. Roberto toma uma distância de aproximadamente 10 passos. Os físicos da Escola Politécnica de Paris, Guillaume Dupé e Christophe Clanet, estudaram esse chute durante anos. O resultado, publicado no The Journal of Physics em 2010, é a explicação mais detalhada que existe. Roberto chutou a bola com o lado externo do pé esquerdo, aplicando uma rotação que gerou o efeito Magnus, fenômeno físico que acontece quando uma bola em rotação interage com o ar, criando diferenças de pressão que alteram a trajetória. A bola atingiu a velocidade superior a 100 km por hora. Quanto mais a bola viajava no ar, mais a curvatura aumentava. O estudo descobriu uma coisa contraintuitiva. Se o chute fosse mais fraco, uma distância menor, só veríamos a primeira parte da curva. Como o chute foi vigoroso e a distância era considerável, deu pra ver a curvatura aumentando até o impossível. Esse cara, que tinha aprendido a chutar com uma força absurda. Pô, isso daí é bizarro. E você vê que até hoje ninguém consegue fazer um gol igual esse daí do Roberto Carlos. Na real, quase nenhum jogador bate falta assim igual ele. Pô, o cara metia chute de falta de 3 dedos e fazia gol. Jogando contra adultos numa fábrica de cachaça, fez na vida adulta um chute que precisou de 13 anos e 4 físicos da França para ser explicado. E não foi o único. A carreira dele inteira foi acumulando esse tipo de lance. 38 gols de falta no total. Centenas de chutes a longa distância. Fundo.
Mas a parte mais importante dessa história inteira não tá no gol. Tá em como ele chegou até esse gol. E é exatamente o oposto do que tá acontecendo com o futebol brasileiro nos últimos 20 anos. O Roberto Carlos sai do Brasil em 95, tinha 22 anos, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, convocado regular da seleção e identidade formada. Toda a malandragem, toda a velocidade, toda a finalização que criou a sua identidade desde cedo. E por isso ganhou tudo. Agora vamos comparar com a geração que está indo para a Copa de 2026. Entre que saiu do Brasil aos 16 anos, Estevão saiu aos 17, Vini Júnior saiu aos 18, Rodrigo também aos 17. Os melhores garotos da nova geração brasileira partem para a Europa antes de terem a sua identidade própria. Pô, e esses jogadores aqui que saem do Brasil, às vezes eles nem jogam direito do próprio clube, pô. Eles só sobem, faz uma temporada ou meia temporada e daqui a pouco, ó, já tá longe. Não dá tempo de conquistar título, não dá tempo de ter identificação com a torcida, só dá tempo de se apresentar, tá ligado? Pô, eu sou esse moleque aqui, aí ele deixa um gostinho de que joga muita bola e o torcedor queria aquele jogador ali, e aí já era. Acabou, ele já tá na Europa. De aprenderem a jogar como brasileiros adultos. E voltam para a seleção formatados pelo sistema europeu, reprogramados. O Brasil exporta hoje 1.113 jogadores por ano, recebe 1,2 bilhão de dólares por isso, é campeão mundial de exportação e não ganha a Copa do Mundo desde 2002, desde a Copa do Roberto Carlos. Não é coincidência. A história do fazendeiro de Garça, que virou o melhor lateral da história do futebol, não é só uma história de superação individual. É a prova viva de que o Brasil, quando segura o jogador até a maturidade, produz gente única, insubstituível, que faz chute que vira estudo de física. O que está errado com o futebol brasileiro nos últimos 20 anos não é a base. A base continua produzindo gente como o Roberto Carlos, mas a engrenagem de venda precoce tirou esses garotos do tempo que o Roberto Carlos teve em Garça. E às vezes isso daí deixa o jogador até menos conectado com nós torcedor. Agora eu falo como torcedor da seleção brasileira, pô. Hoje em dia, bastante jogador não parece que tá com aquela vontade, sabe? Parece que ele às vezes não honra o torcedor. É por isso que o torcedor gosta tanto do Endrick hoje em dia, porque é um menino que você vê que parece que ele honra o torcedor, pô. Ele entra com vontade, parece que é o jogo da vida. E é poucos jogadores de futebol que tá conseguindo ter essa identificação de mostrar vontade, de mostrar que quer estar numa Copa do Mundo, que quer ganhar aquela Copa pro torcedor. Em Cordeirópolis, em Araras, no Palmeiras. Não é a Europa que destrói o futebol brasileiro. É o Brasil que entrega o material bruto antes mesmo de ser moldado. E a pergunta que sobra é simples. Os garotos que vão para a Copa do Mundo em junho, Endrick, Estevão e os que ainda vêm, vão ter chance de virar o próximo Roberto Carlos? Ou vão ser só mais um lateral europeu falando português? Em junho, a gente descobre. Pô, pior que o negócio agora eu fiquei até triste, hein, mano. O Estevão não foi pra Copa. Peça importante, tava vindo muito bem na mão do Ancelotti, um dos principais nomes na era Ancelotti, e o moleque se machucou. Pô, mas esse negócio aí tinha que segurar mais os jogadores brasileiros aqui no Brasil, né? Pra criar aquela identificação com o torcedor. E tá maluco, o lateral, que o Roberto Carlos se tornou, pô, coisa absurda, porque o cara foi conseguir ser o primeiro clube com 15 anos de idade, e mesmo assim não impediu dele ser o melhor lateral da história. O cara praticamente teve poucos anos ali de base, mesmo assim foi diferenciado, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela moral enorme. Tamo junto, até o próximo react. É nóis.